Oi, doutora Natasha, boa noite. Boa Boa noite, noite, agora doutora. deu certo. E aí, minha doutora, casos de família? Ai, boa noite, galera, tudo bem? Boa noite. Tô ligando aqui meus equipamentos aqui, calma aí. Se posicionando, né, Tô me doutora, para começar a nossa live. posicionando, tô me posicionando. Pronto, agora tá ok. E aí, minha amiga, E aí, vamos que ajudar prazer te essa receber. mulherada aí? Vamos empoderar essas mulheres com conhecimento, né, doutora? É, isso mesmo. Gente, para quem está entrando agora, boa noite. Eu sou a Gaudiana Silva, oficial de justiça, mentora de mulheres. Essa que está aqui comigo, maravilhosa, é a doutora Natasha Santiago, mais conhecida como doutora Casos de Família, advogada familiarista, especialista em direito de família, sucessões, ajuda muitas mulheres e homens aí a chegar em acordos favoráveis. Ela é uma pessoa da Verdade. paz, da conciliação, né? Tem muito sucesso e êxito aí. E eu achei por bem convidá-la para a nossa conversa de hoje. A doutora Lívia aí entrando. Boa noite, doutora maravilhosa. Gaudiana, é importante dizer que eu sou sua advogada É minha também, né, querida? advogada. Vou contar para vocês que ela é a minha advogada também no processo de divórcio. Ela fez De também divórcio, de guarda, divórcio, guarda, questão da herança do meu inventário. pai, inventário do meu pai. Então, assim, ela já é minha advogada aí tem uns 5 anos, maravilha, mais de 5 anos, 7 anos, né? Então, já foi advogada da minha mãe, além de uma amizade pessoal que a gente tem muito grande, de muitos anos. É uma excelente advogada em quem eu confio, para casos de família, sucessões, herança, inventário. Então, gente, se ela está aqui hoje é porque é uma pessoa que tem um conhecimento enorme, uma pessoa que eu confio, que eu admiro, que tem trilhado uma caminhada fantástica assim no direito, em Porto Velho e fora de Porto Velho, né? Que a atuação dela já ultrapassou fronteiras aí, Ô, graças a Deus. glória. E hoje eu acho que é a pessoa mais indicada para a gente conversar sobre o tema conversas difíceis com seu ex, né? Que quem não tem essas conversas, eu como mãe solo e outras mães, às vezes até casada, a pessoa tem dificuldade de resolver situações com o marido, né? É, né? Eu já ia falar isso, que às vezes a conversa é difícil com o pai do filho, independente de ser separado ou não, né? Às vezes o negócio é meio complexo, mas eu acho que o intuito aqui, galera, inclusive, é o quê? Trazer orientação, compartilhar informações, né, importantes de como a gente reagir a certas situações, né? Quando a gente fala de relacionamento com o nosso ex, relacionamento com o pai do nosso filho. Porque é tudo muito lindo, né? Dizer assim, ah, o mundo é cor-de-rosa, né? Estou tranquilo, terminei, me separei, mas está tudo bem. E nem sempre é assim. Às vezes tem uma das partes que não está bem resolvida. E aí que vem a situação do conflito, né? Que vem toda aquela animosidade. E aí, como reagir a tudo isso? Como se comportar? Como responder? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer, né? Então, eu acredito que é mais ou menos isso. Então, Aí, doutora, vou deixar a doutora Gaudiana aí, ó, fazer as perguntas dela. gente, vou usar todo o conhecimento dessa mulher possível hoje para Se eu nos orientar. puder ajudar, estarei aqui. Ela é fantástica, ela vai ajudar sim, vocês vão ver. Quem não segue ainda a doutora Natasha Santiago, o arroba dela, Natasha Santiago, tá? Ela vai colocar aí, tá aí, né, amiga, aparecendo. É só clicar, né? Não? Clica aí, já segue ela, que todo dia tem uma dica fantástica aí para mulherada, para os homens também, tá, gente? Que ela advoga para homens e mulheres, e hoje o intuito da gente é falar sobre as conversas difíceis
E a forma da gente chegar no consenso e sempre pensando na melhor saída para os nossos filhos, né? Sempre pensando que a criança que está envolvida ali é a melhor saída, é que haja sempre um consenso. Não havendo, então vamos lá, não havendo consenso, doutora Natasha, nos casos que a gente tem violência doméstica, né, que é o grande tema que eu estou abordando aqui nas minhas redes sociais. Havendo violência doméstica, a mulher pediu medidas protetivas, o juiz concedeu uma medida protetiva de afastamento e que eles não se comuniquem. O homem está proibido de se comunicar com a mulher. Como ficam os filhos nessa relação? Porque o juiz, às vezes, determina o afastamento da mulher e das crianças, né? Que o homem fique afastado, não se aproxime, não entre em contato. Mas e aí, as situações incomuns dos filhos? Visita. Tá, então, são situações diferentes. Então, vamos lá. A maioria, 90% do caso, a medida protetiva é em relação à mulher, à mãe, né? Que a mãe vai lá e pede uma medida protetiva, mas em relação à situação deles, homem e mulher, casal, ok? E realmente eu entendo que é difícil a gente ter uma maturidade em relação a isso e saber diferenciar, né? A minha relação com o meu ex como marido e mulher e a minha relação com o meu ex como pai dos meus filhos, ok? Então, tudo bem, vamos lá. Vamos imaginar, eu gosto de trabalhar com casos, né? Com histórias. Vamos imaginar uma situação hipotética, qual uma pessoa, uma mulher sofreu uma violência doméstica, e quando a gente fala de violência doméstica, a gente pode falar de violência psicológica, financeira, física, tá? Porque eu acredito que, inclusive, a nossa mentalidade tem mudado muito em relação a isso. A psicológica é o pior tipo de violência que você pode estar sofrendo. E às vezes você nem sabe que está passando por isso. E aí você pediu uma medida protetiva e a criatura está proibida de entrar em contato, de estar perto e etc. Como é que fica a questão? Mas ele é um excelente pai. Ou às vezes nem é um excelente pai, mas a medida protetiva foi em relação à mulher. Nestes casos, tá? Você não pode proibir a convivência do seu filho com o pai. Então a gente, como advogado familiarista, inclusive, a gente conduz a situação e instrui para quê? Para sempre usar uma terceira pessoa, um intermediário, né? Às vezes é algum parente, algum amigo. Então, essa pessoa, ela que vai fazer o contato, né? É complicado ficar nessa situação, não vou mentir, tá? Mas, enfim, é o que temos. Então, é a pessoa que vai buscar, vai deixar, entendeu? Enquanto o negócio se normaliza. Mas para ficar claro, se a medida protetiva, se a restrição é somente em relação a você, mãe, você não pode, de maneira alguma, proibir o contato, tá, do pai com a criança. Então, você pode o quê? Tem que buscar realmente muita inspiração de Deus para trabalhar isso, mas você tem que buscar, às vezes, uma terceira pessoa, ou ele mesmo pode, né, dar o contato de uma terceira pessoa para poder estar fazendo esse contato. E sabe o que acontece muito, Gal, que eu vejo? Às vezes, a mulher tem uma medida protetiva e o pai, por ser leigo, não saber, né? Eu, por exemplo, às vezes estou defendendo a mulher. Aí chega na audiência, tá, mas tu abandonou teu filho, cara. Tu nunca mais a gente separou e você nunca mais nem veio atrás dele. Acontece muito. Mas como que você queria que eu fosse se você entrou com uma medida protetiva? Eu não podia nem chegar perto. Entendeu? Mal orientado. Não, na verdade, você não pode chegar perto da sua ex. Mas você pode sim ter o contato com seu filho e deve. É importante, tá? Eu acho assim que o que acontece? Quando o oficial de justiça vai intimar o homem da medida protetiva, ele lê lá, ele fala que é o nosso papel, né? Agora do lado de cá. Ele lê e orienta: olha, o senhor está proibido de se aproximar a 100 metros, manter contato com qualquer meio de comunicação. Da mulher, ou da mulher e dos filhos. E o que é que nós também orientamos? E o que eu acho que é importante a gente trazer aqui para a live é que o homem tem que o quê? Saber do que ele está proibido, buscar orientação, não abandonar os filhos.
Mas também tem um outro lado, que às vezes o homem usa de ter uma medida protetiva. Ah, então não vou querer mais saber dos filhos, eu não vou mais atrás. Ela não pediu isso, que a gente vê que é muito como ela não pediu isso, então ela não quer que eu vá atrás, ela não quer saber. E passa meses sem ver o filho. Então é importante que a mulher, nessas conversas difíceis, ela estabeleça uma terceira pessoa que se apresente e diga, olha, a fulana de tal pediu para que eu intermedie as conversas, pode ser o avô, pode ser a avó, paterna, materna, pode ser um tio, pode ser uma tia, pode ser uma amiga próxima, um amigo próximo em que a mulher confie, E né? deixe Para registrado, estabelecer. e deixe registrado que você Deixe fez isso. registrado Ou no uma mensagem no WhatsApp. WhatsApp, ou um e-mail, entendeu? Dizendo que Isso. você deu também essa possibilidade, que a sua intenção não era essa, E não é fazer né? De maneira alienação alguma. parental, né, doutora? Para não ser acusado de alienação parental. Tipo assim, então, Justamente. mulherada, você tem que, por mais que você tenha problema com seu ex-marido, ou seu ex-namorado, se chegou num ponto infeliz que você não tá conseguindo manter contato, que ele tá te ameaçando, tá te violentando, seja fisicamente ou psicologicamente, você deve sim se resguardar, resguardar sua sanidade mental, até porque você tem uma criança que precisa de você. Então, em primeiro lugar, você tem que estar bem para cuidar daquela criança. Se o teu ex-parceiro ou teu parceiro atual está inviabilizando isso, você pode bloquear, você pode pedir uma medida protetiva, mas você não pode bloqueá-lo de ter acesso à criança. Então, é como a doutora falou, manda uma mensagem, um e-mail, diz, olha, fulano, a partir de agora, vai te mandar os recados, vai te levar para ver a criança, ou você vai buscar na casa dele, dela, mas deixe registrado que você não está proibindo de ver a criança, porque isso também é um crime, é alienação parental. Fala para nós, doutora. Então, é aquela situação que a gente estava conversando, né? Então, muitas das minhas clientes passam por essa situação, o quê? De a conversa no WhatsApp. O WhatsApp é um negócio, é uma bênção, se bem usada, mas também é complexo. Por quê? Porque a mensagem escrita, ela é subjetiva da interpretação. Então, às vezes, pode causar uma animosidade entre as partes muito grande. Então, tá tudo bem, gente. Passar por um divórcio, por uma separação, não é fácil para ninguém, tá? Não é fácil para ninguém. Então, se para você não tá confortável essa relação, né? Sempre tem uma piadinha ali, né? Um negócio que tá te violentando psicologicamente, te traz ansiedade. Isso acontece, tá, Gal? Muito. Te deixa aflita, entendeu? É desse jeito, tá, gente? Caso de família é literalmente desse jeito. Então, olha, faltou com respeito, entendeu? Tipo assim, Natasha, faltou com respeito, o cara tá me xingando disso no WhatsApp, tá falando isso, tá falando aquilo outro, toda hora ele fica me mandando mensagem me instigando, né? Tentando me descontrolar emocionalmente para que eu exploda. E tem uma hora que você vai explodir mesmo, que o teu dedinho chega, vai lá assim, ó, nervoso, entendeu? Para responder o humor. Sabe, o primeiro conselho que eu dou, não responde, vai, abre o teu bloco de notas, esculhamba ele lá no bloco de notas, entendeu? Ótimo. Aí tu desabafa, tira tudo que não presta dali, tá? Para depois tu falar qualquer coisa. Mas chegou no limite que você viu que não tem como, o que que você pode fazer? Eu posso bloquear? Pode. Mas, Natasha, aí, não, você pode bloquear. Eu já instruí meus clientes dessa forma. Cara, não dá. Bloqueie, mande um e-mail, né? Ou uma mensagem SMS falando, olha, fulano, bloqueei você no WhatsApp, mas os contatos com seu filho é através de ligação, você pode ligar, tal, tal, tal. Se você quiser falar comigo sobre a criança, você pode me ligar também, tá? Ligação normal. Não falo mais com você por WhatsApp porque você está me ofendendo, ok? E a próxima ofensa eu vou, infelizmente, ter que denunciar você na Maria da Penha, vou ter que pedir uma medida restritiva porque não está dando diálogo, você não tem respeito. Eu sou mãe do seu filho, então a gente tem que se posicionar. Sabe por quê? Porque a gente acaba, Gal, que só vive aquilo que a gente tolera. Verdade. Então a gente não pode tolerar ser desrespeitada, nós não podemos tolerar ser maltratada. E isso, galera, é para as duas partes, tá? Isso vai para as duas partes. Gal, inclusive, tem uma. Ellen. Ellen falou assim: pai nunca procurou o bebê. Eu nunca fui atrás dele cobrando a presença. Se encaixa em alienação da minha parte? Não, de nenhuma forma
Isso é alienação parental. Isso daí, na verdade, é abandono afetivo do pai, tá? Você também não é obrigada a, tipo assim, pô, o cara não tá nem aí, né? Nunca veio atrás. Aí tu tem que ficar ali alisando para ele. Não, gente, é complicado a gente obrigar alguém a amar outra pessoa e conviver. É até doloroso falar isso, mas se desse a gente até faria, né, Gal? Não tem como. Então, É, assim, isso não é alienação parental, tá? O que é alienação parental, galera? Alienação parental é o ato de uma das partes, de um dos genitores ou outros parentes familiares também, colocar, entendeu? Um genitor contra o outro. Tipo assim, colocar na cabeça, criar falsas memórias na cabeça da criança, né? Vou dar um exemplo. O pai ou a mãe fica falando para a criança: ah, aquele teu pai não presta, não vale nada, aquilo é não sei o quê. Não, ele fez isso, fez aquilo, e não, entendeu? E aí a criança ela vai, ó, se enchendo de mágoa, de rancor, e de tanto ela escutar aquelas coisas, ela acredita que aquilo é verdade. E isso inviabiliza o quê? Aí a criança já está assim com ódio mortal, ou da mãe ou do pai. E isso inviabiliza o contato. E é muito triste. Por quê? Porque no final das contas, Gal, quando a pessoa cresce e vira adulto, eu já vi casos assim. Ela enxerga o que aconteceu. E aí é tarde demais. Entendeu? É bem é, na, triste. na verdade, a dor da criança, ela vai ser sentida na maturidade, né? Durante já quando a pessoa é adulta e aí vê os resultados. Eu já fiz algumas audiências de família como conciliadora judicial, em que eu vi que a criança recebeu essa semente da mãe feliz de falar mal do pai, que é alienação parental, e ela tem um ódio mortal pelo pai e ela quer cobrar pensão atrasada, mas ela sabe que aquele dinheiro seria para quê? Uma reparação emocional. E a gente sabe que dinheiro não repara nada emocional. Existe sim o abandono afetivo, a mãe pode buscar ação se ela achar que é necessário, se convier. Mas o que eu acho, pegando o fio da meada dessa nossa conversa e da Israelene, a moça que perguntou, é o seguinte: você que é mãe, você não é obrigada a estar atrás do pai do seu filho para obrigá-lo a conviver com a criança. O que você tem que fazer é, caso você precise, pedir o quê? Pensão alimentícia, na justiça, fazer um pedido de guarda, regulamentar as visitas. Por quê? Uma das conversas difíceis que a gente tem e que a gente vê no dia a dia do judiciário é que quando a mulher não tem uma guarda regulamentada, o ex vai lá na casa dela a hora que quer. É de noite, é de madrugada, é final de semana, liga no Vira telefone, a às vezes a casa da mulher já mãe tá. Joana. E às vezes a mulher já tá até em outro relacionamento, aí começa uma confusão. Então você tem que fazer o quê, mãe? O seu papel é garantir a sobrevivência do seu filho e garantir o bem-estar dele. Entre com um pedido de guarda, regulamente as visitas, tenha paz, aí você vai saber direitinho o dia, o horário que o cidadão vai lá buscar o filho, que o cidadão vai ligar. Você não é obrigada a estar disponível 24 horas para o seu ex. Ah, só porque a gente tem um filho junto. Não, não é assim. Entendeu? Então, primeiro é o que a doutora falou agora. A gente só vive o que a gente tolera. Se ele está te desrespeitando, se ele não aceita teu relacionamento atual, se ele quer visitar a criança no dia e no horário que ele quer, não é assim. Então, enquanto você não entra com pedido de guarda, de regulamentação de visita, você faz o quê? Fulano, é dia, tal horário. Se você quiser, o seu filho vai estar aqui lhe esperando. Me avise com antecedência que você vem. Pronto. Isso. É sempre bom deixar registrado isso, que você está dando possibilidades, entendeu? Né? Porque tem cara que é muito manipulador e fala assim: ah, você está proibindo eu de ver meu filho. Não, não está proibindo, mas o seu filho, ele tem rotina, ok? Então, se você quiser ver ele, é esse dia. Tá achando ruim? Vá atrás dos seus direitos. Então, é importante a gente, esse negócio de visita ali, visita não, convivência, porque eu acredito que os pais, eles convivem, eles não visitam. Pai não é visita, mãe não é visita. Pai convive, tem que conviver e mãe também. Então, assim, tem que ser regularizado certinho, até porque é tão chato. Vamos lá. Poxa, a criatura disse que ia chegar às 18 horas. Aí não chega. E tu marcou teu compromisso também, porque, ô, a gente vive, né? Dá 19 e nada da benção. Dá 20 horas e nada. Isso só foi verbal. Tu vai poder fazer alguma coisa? Não, não vai. Tu só consegue
consegue fazer alguma coisa, e que é bem estressante também, se você tiver um acordo homologado judicialmente ou uma sentença do juiz, aonde isso vira um título executivo, tá? Caso não, não tem como. Olha, a Alice está dizendo assim: nosso acordo é ele vir buscar as crianças, mas agora ele decidiu que se eu quiser, eu que leve as crianças. Olha aí, bonito pra cara dele, né? Então me diz uma coisa, Alice, eu não sei se dá para tu responder aí, mas isso foi homologado judicialmente ou foi um acordo verbal? Se foi Porque se for judicial, homologado, né, doutora? se foi homologado judicialmente, você pode pedir para o juiz, tá? O cumprimento da sentença, pedir para arbitrar multa, né? Dizer que ele não está cumprindo e não está indo pegar. Mas olha a situação que uma mãe fica, amiga, ô Gal. Já pensou? Poxa, eu preciso que ele também fique. Ó, acordo de fala somente sobre valores. Acordo verbal, gente, não vale de nada. Olha, infelizmente, eu sei que a minha palavra vale, é o fio do bigode, meu amigo, mas eu não posso responder pela outra pessoa. Então, se um cidadão desse que já não está cumprindo a palavra dele, deixa eu te falar, não se estressa, não bate a tua cabeça, entendeu? Homologa, tenta fazer um acordo, fala assim, olha, eu vou contratar um advogado, a gente vai botar no papel que a gente está acordando. Ah, não quero, não sei o quê. Então, infelizmente, Vai querido, o para a oficial de justiça. justiça vai bater aí na sua porta, porque eu não vou mais me estressar contigo, Se foi né? homologado, aí Não, ela ela tá. tá falando aqui que o acordo de pegar somente verbal. Ah, tá. Não tá no papel. Isso daí. E aí, olha a situação que fica. O cara vai e diz isso, e aí ela precisa também viver. Aí ela fica numa situação que é por Refém. isso que é bom, quando a gente vai fazer até um acordo, você tá bem instruída de colocar mínimos detalhes. Entendeu? Para não acontecer isso. Aí ela vai ter que se submeter, aí deixar, porque ela precisa. Olha só. Acontece muito quando a gente vai intimar, né, das decisões de guarda, liminar, etc. Aí a mãe fala, né, isso. Ah, mas ele não vem buscar, eu tenho que levar. Ou então ele disse que ele vem buscar, mas eu vou ter que... Vem buscar na minha casa, mas eu vou ter que buscar as crianças na casa dele. Às vezes até forçando uma convivência ali com a mulher, que ela não quer mais, né? E dando trabalho, porque acha que a mulher que é responsável total pela situação dos filhos e não é. E quando mora em outra cidade, doutora, que ainda diz assim, você tem que trazer aqui na minha cidade, aqui em Ariquemes, para eu visitar o filho. A mulher tem que levar em outra cidade. Isso existe? Não, isso existe, na verdade, se você fizer um acordo ou se você aceitar. Se você não aceitar, não existe, entendeu? Tudo, olha, bom senso, gente. Bom senso. O judiciário, na verdade, ele só existe quando as partes não estão de acordo, ok? Mas o que a gente recomenda é, eu sou super a favor de um acordo. Mas acordo é o que é melhor para a criança quando tem criança envolvida, tá? Acordo não é o que o A, B e o que o C quer. Acordo é ali, ó, um meio termo, ok? Então, nessas horas é importante você estar bem informada, tá? E com um bom advogado específico da área para te instruir o quê? Olha, é importante você colocar esse ponto, porque senão depois você vai ter problema. Olha, quantas vezes eu vejo um cliente meu de família voltando por várias outras coisas pequenas, picuinha, entendeu? Coisinha assim básica. Então, o que a gente puder detalhar no máximo de um acordo, pode. Mas, Natasha, e aí? Eu já fiz um acordo que não tá muito legal. Tem como reaver? Tem, gente. Tem, tá? No direito de família, você pode reaver o valor da pensão, tanto para mais quanto para menos. Você pode reaver a questão da guarda, da convivência familiar. Se a situação fática mudou, você pode reaver isso, tá? Então, igual eu estava falando da situação quando que a gente estava falando, né? Quando a criança mora em estado diferente, né? De um Cidade dos pais, diferente. como é que fica a questão da guarda, como é que fica a questão da convivência, tá? A questão da convivência é algo muito individual das partes em relação à rotina da criança também. Mas é óbvio
que a criança não pode ser prejudicada porque ela estuda. Se ela está na idade escolar, é óbvio que a convivência com aquele outro pai vai ter que ser nas férias, nos feriados prolongados, entendeu? E essa questão assim, quem paga, Natasha, a passagem, né? Quem tem que buscar e deixar? Isso é muito relativo. A minha análise sistêmica é o quê? Depende do quê? Quem ganha mais? Quem tem a melhor condição de proporcionar isso? Então, são pequenos detalhes que se a gente não chegar num acordo, numa audiência, ou antes de uma audiência, o juiz vai analisar. O bom advogado, ele vai ter que fundamentar nisso, entendeu? Olha, tem a Edneia tá perguntando aqui. Caso eu morra, o pai da minha filha, mesmo sendo ausente na vida dela, tem direito à guarda? Tem. A prioridade, gente, da guarda é dos pais, tá? Então, se ele for brigar, a prioridade é dos pais, a não ser que haja alguma objeção, algum ponto, né, a qual impeça o pai, né, de ter a guarda, ele colocar em risco, a não ser que tenha, por exemplo, vou dar uma ideia aqui, né? Vai que a sua filha foi criada por você e a avó materna. E ela é super apegada, aconchegada e tal. E a avó não aceita, vai também para a justiça para brigar. Então, assim, o direito de família ele é muito assim, caso a caso, detalhe, você tem que analisar, sabe? Eu tenho essa visão. Então, se eu fosse juíza, eu, como advogada, fundamentaria nisso. Tem que ser feito, quando tem disputa de guarda, é feito um estudo psicossocial. O que é isso? É o tribunal de cada estado tem um núcleo específico de assistente social, psicólogo, onde é feita entrevista com as partes, onde é visitada a casa das partes. Então, qual local, qual residência que proporciona o melhor ambiente em todos os aspectos para essa criança ou adolescente? Aonde essa criança vai estar melhor, entende? Então assim, na lei, a gente fala, a preferência é do pai, né? E da mãe. Mas quando a gente vai para o caso concreto, a gente tem que ter essa visão mais ampliada da situação, não é verdade? Não dá para a gente simplesmente papou, né? Agora eu vou te falar, se um pai desse, que sempre foi ausente, tu acha mesmo que ele vai querer a guarda? Eu tenho uma situação que tem a ver com isso aí. Eu acho que ele não vai querer a guarda. E aí entra no nosso tema, conversas difíceis. Por quê? Às vezes o homem te ameaça, o pai, o genitor, te ameaça de tudo. Se você não fizer assim, eu vou pedir a guarda. Se você me obrigar a ir visitar o menino, eu não posso visitar agora. Se você me obrigar a ir visitar o menino, eu vou pedir a guarda. Gente, como é que o cidadão não vai nem visitar a criança e quer a guarda da criança? Então, assim, a gente tem que compreender que às vezes, muitas vezes, infelizmente, eu falo infelizmente assim 10 vezes, o pai, o genitor, não convive com a criança, não quer conviver, não pega nas visitas, mas na hora que você cobra qualquer coisa, até pensão, cuidado, um telefonema para a criança, ele vai lá e te pede a guarda. Então vou entrar com pedido de guarda compartilhada. A mulherada pira, né? Eu recebo tanta pergunta aqui no meu Instagram. Sim, Ele pode pedir aí a mulher vai e se acoa. E olha só, galera, ele tá te manipulando. Deixa eu te falar, o que que tu tem que fazer nessa hora quando ele fala? Eu vou pegar a guarda. Então vai que eu quero ver. Bora, vai se tu é cabra macho mesmo. Pede lá na justiça. Pede lá na justiça. Meu filho, eu quero ver você passar a noite sem dormir, limpar bosta de criança, fazer isso. Vá, meu filho, vá. Ir para o hospital. Fala assim pra... Gente, vocês lembram quando a gente era criança, né? Que na nossa época não tinha bullying, né? Agora é bullying, tá? Quanto mais alguém te perturbava e tu dava corda, ficava chateado, mais aquela pessoa ficava ali enchendo teu saco, ó, perturbando. É a mesma coisa. Se dá corda, se sente que te doeu, a criatura vai querer pisar no teu calcanhar de Aquiles. Eu já vi casos, Gal, de pais que, na verdade, se você não fechar um acordo comigo nesse valor de pensão, eu vou querer a guarda. É isso mesmo. Entendeu? E esse
tipo de chantagem e tal. E aí essa questão da guarda, a gente hoje, galera, que eu acho que é importante que a gente botou para falar sobre esse assunto também, né, Gal? Sobre os tipos de guarda que são aceitas no Brasil, tá? É importante a gente desmistificar essa parada da guarda, né? Porque a gente olha ela muito assim como um sentimento de posse da criança, né? Meu, é minha, não sei o quê. E não é assim, gente, sabe? Porque assim, se a gente for. Eu sei que tem pai, tem mãe que é difícil, mas deixa eu falar, ninguém nunca vai substituir a presença de um pai e de uma mãe. Isso é fato, tá? Verdade. Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria mesmo, muito Deus na nossa vida para trabalhar cada situação. Então, a guarda hoje, a criança, a guarda que é aceita no judiciário, pela maioria dos nossos juristas, é a guarda compartilhada, é a que vai ser julgada, a não ser que haja alguma objeção. Só que guarda compartilhada, galera, não é metade com um, metade com outro. Não é 15 dias com um e 15 dias com outro. Isso não é guarda compartilhada. Isso é guarda alternada, que não é aceita. Por quê? Porque tanto o Ministério Público quanto a doutrina, os juízes, nós advogados, a gente entende o quê? Quem é mãe sabe, quem é pai que está ali criando sabe o quê? Que criança ela tem que ter o quê? Rotina. Você tem que entender que aquele lá é a sua casa, é ali. Não que a casa do seu pai também não possa ser sua ou da sua mãe, né? Se você mora, não possa ser. Mas a pessoa, quando a gente viaja, a gente sempre quer voltar para nossa caminha, né? Para aquele lugar. Então, a criança vai ter um lar de referência. E quem não tem esse lar de referência é que vai pagar a pensão alimentícia. E a questão da convivência, ela é vista assim de uma forma mais ampliada com ambos os genitores, mas que não prejudique o dia a dia da criança, não prejudique a vida escolar, entendeu? Não prejudique a rotina. O que que a gente tem que entender? Quem separou foram os pais. A gente tem que tentar blindar no máximo, tá, a vida dos nossos filhos, para que tanto no padrão de vida deles não diminua, quanto que a vida deles também, a rotina, essas coisas não, né, se afete tanto, porque vai ser afetado de qualquer forma, tá? De qualquer forma. Então, é importante a gente esclarecer o quê? Que a guarda compartilhada, ok? Eu tenho casos, Gal, de clientes minhas, tem cliente que tem a guarda unilateral, tem cliente que tem a guarda compartilhada. E o pai vê o mesmo tanto de dia. E a guarda é diferente. Você entendeu? Porque a questão da convivência é diferente, gente. Guarda, a gente troca o termo por responsabilidade. Então, responsabilidade compartilhada, responsabilidade unilateral. Tomada de decisão em conjunto com o pai, quando a guarda é compartilhada. Tomada de decisão unilateral. Entendeu? A pessoa, a mãe vai lá e toma a decisão. Só que um caso que eu e a Gal, a gente estava conversando, e tem a dúvida da maior parte da mulherada, se eu mudar de cidade, eu tenho a guarda unilateral, ou eu tenho a guarda compartilhada, eu preciso da autorização do pai? O pai do meu filho não deixou. Precisa. É importante. O que eu te aconselho? Avise, converse. Não deixou? Deixa registrado. Pede uma autorização judicial do juiz. Porque tem caso, imagina, tu passou no concurso em outra cidade. Aí tu não vai? Eu acho que é importante a gente colocar aqui. O juiz supre essa autorização do pai, tá? É importante a gente colocar para as nossas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo que toda situação, gente, tem uma solução. Tem. Você como mãe, quando fala, eu sei porque eu sou mãe, a doutora Natasha é mãe, quando fala dos nossos filhos, a onça faz assim. Então a gente fica doida, às vezes até a gente sendo da área do direito, a gente fica meio perturbada, porque mexe com o nosso emocional, mexe com o bem mais precioso da nossa vida ali, com o nosso... Não quer tudo, o filho, ele é tudo para uma mãe, né? Ele é ali a metade do coração de uma mãe. Então, o que que acontece? Você tem que saber que tudo tem solução. Se o cara tá te ameaçando levar para outra cidade, tá ameaçando pegar a guarda da criança, tá ameaçando, dizendo que você tá gastando dinheiro, tá... Para, respira, não vai responder de lata, de pronto, porque você tá gerando prova contra você mesmo.
sabe? Se for preciso para respirar ali, bloqueia, depois desbloqueia, fala de novo. Respira, procura uma orientação jurídica, um advogado. Não fica escutando, fulano, aconteceu isso no caso dele. Não, vai procurar uma orientação jurídica para o teu caso específico. O advogado que é da área de família, ele vai te orientar os pormenores do teu caso, o que pode colocar no acordo, o que não pode. E uma coisa muito importante, ainda nesse tema, é o seguinte, que eu falo por experiência pessoal, tá, gente? E do que eu vejo no meu trabalho todos os dias como oficial de justiça. Se você fez um filho com cara, você vai ter que chupar essa manga. A gente tem que falar isso também. Porque Chupou tem a manga, vai ter que... Ou descascou a manga, vai ter que chupar vai até o ter que caroço. chupar. Porque tem muita mulher, e isso aconteceu comigo, que tem um filho, depois não quer mais conversa com o homem. Então você tem que amadurecer como mãe. Não é só você mais na sua vida. É você e uma criança pela qual você é responsável. Então você, claro, dentro dos limites do respeito, você tem que conversar com o pai do seu filho. Você tem que se colocar como mãe, falar cordialmente, tentar um acordo, tentar todas as vias de solução. Não teve, tem desrespeito, bloqueia. Se ele te ameaçou uma medida protetiva, estabelece uma terceira pessoa, vai atrás do advogado, não fica prolongando essa situação de briga. Você tentou um acordo, ou então nenhuma das partes quer um acordo, procura um advogado que vai falar por você, não fica se desgastando. Mas você tem que saber que é pior do que um casamento, ter um filho com alguém. Você vai passar a vida todinha convivendo com aquela pessoa. Não adianta. Até o seu filho fazer 18 anos, 21 anos e depois também. Então, a melhor coisa é, você teve um filho com alguém, tente ter pelo menos um diálogo básico ali, porque o teu filho ele vai sofrer. E ninguém quer ver o filho sofrendo. Então, é melhor que você sofra, você quebre um pouquinho ali do teu orgulho, sabe? Daquela coisa ruim que você sente, você se trabalhe para conseguir ter um diálogo, conseguir ter uma convivência mínima possível, para que o seu filho fique bem, entendeu? Ninguém vai substituir um pai, ninguém vai substituir uma mãe. Mas a mãe também não pode viver com medo, né? Tudo, vou tomar guarda, tudo, não vou mandar pensão. Não. Se o cara é assim, se você mudou, você consegue ter um diálogo, mas o cara continua aquela pessoa intratável, difícil, procure orientação jurídica, procure um advogado para te representar. Eu acho que o mais importante é a mãe conseguir viver em paz para poder criar o filho, né? Até porque a gente precisa estar bem, né, para poder realmente educar os nossos filhos. Se a gente não tá bem, fica complicado, né, Gal? É bem complexo isso daí. Mas eu acredito que é essa questão mesmo, gente, tá? De vocês sempre estar buscando informação, conhecimento, né? Trabalhando o emocional, porque não é fácil e não é fácil nem para nós que somos casadas, tá? Muitas das vezes também não é fácil, né? E a gente tem que ali segurar a peteca, né? Pra não brigar, ó. Tá vindo aqui, ó, o irmão Luquinhas aqui, ó. Vai lá tomar o seu todinho, meu filho. Aí o irmão Davi também já quer Não aparecer. pode dar um alô, Luquinhas. O Davi aqui, ó. Vem brincar, Luquinha. Olha aí os meninos aparecendo. Vem brincar, Luquinha. É assim, galera. Vida de mãe. Adoro. Tá bom. Vida de Depois mãe. vocês marcam uma live, vocês dois, tá bom? A tomar seu Todd. Gente, Mas a gente tem alguma pergunta? Eu queria abrir para as isso, vamos perguntas. deixar para pergunta da galera aí. Luquinha. Alguém tem alguma pergunta? Manda aí pra gente. Que Manda nós já aqui vamos, agora. né, responder a galera. Mas eu quero que vocês entendam o quê? Que o nosso movimento aqui é uma rede de apoio, tá? Rede de apoio em relação à maternidade, rede de apoio em relação à nossa posição na sociedade como mulher. Tá? Né? Tá, vai pra lá. E a gente tem que estar aqui para se ajudar. Então, colabore com a sua opinião, com a sua pergunta também. Tchau, o irmão quer aparecer. A galera agora ficou meio reprimida aqui, minha filha. Tinha pergunta aqui no... Tava bombando. Doutora, enquanto as pessoas não mandam
outras perguntas aqui. Eu queria agora falar sobre os namorados. Vamos pegar aqui, gente, a nossa live hoje vai ser mais curtinha, tá? Porque a gente tá cuidando dos meninos. Daqui a 15 então, minutos acaba, viu? então tem 15 minutos aí pra galera falar. Ó, o Mãe Amor falou. Achei muito boa a colocação sobre o diálogo entre os pais, porque infelizmente hoje tanto homens quanto mulheres geram filhos de forma irresponsável, às vezes querendo somente manter o relacionamento. Galera, tem uma coisa que ninguém nunca vai tirar de ninguém, é o pai e a mãe. Todo mundo, para nascer nessa vida, tem que ter um pai e uma mãe, meu colega. Não tem outra história. Tô mentindo? A ciência ainda não inventou outra parada, não, né? Vai ter que ter. Então, assim, é algo que você não tem como evitar, tá? E olha, eu vou dizer uma coisa muito séria. Às vezes, né? Você às vezes foi uma ficada no carnaval, o cara sumiu, você nunca foi atrás da pessoa, ou alguma coisa do tipo. O filho sempre vai querer saber quem era o pai ou quem era a mãe. Impressionante. Parece assim uma busca. Na verdade, sabe? É parte dele, né? É parte dele, é parte da história dele. Justamente. Aí a mãe tá dizendo assim, depois que o relacionamento acaba, aí a criança fica aí, justamente. Porque quando o relacionamento acaba, os maduros, quem tem que ser os maduros da situação, que são os pais, não são. E aí eles colocam as crianças, nós colocamos, eu vou colocar como nós, né? Mas eu sou casada com a celebridade gospel, tá, gente? Muito bem casada. Graças a Deus. Glórias! Mas a gente coloca os nossos filhos aonde? Numa situação de vulnerabilidade muito grande. Por isso que sempre quando uma cliente ou um cliente vai atrás de mim e está na fase da separação, eu falo, olha, não é fácil. Eu sei que você está me dizendo que está tudo good vibes, né? Mas, ó, nenhuma separação é fácil. Procure uma ajuda psicológica. Fazer terapia é bênção, é de Deus. Procure passar por esse problema com uma ajuda, porque não é fácil passar sozinho, sabe? Você tem filho, bote os filhos também para fazer terapia. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo, Natália, acho que é aquela situação que realmente a pessoa está naquela vulnerabilidade. Porque tem situações que as mães ou os pais não têm condição de pagar um psicólogo. O que vai fazer? O que fazer? Meu amigo, joelho no chão. Não tem outro. Na verdade, essa é a melhor. O melhor é o joelhinho no chão mesmo, tá, gente? Esse é o melhor. Não tem boca. Tem tudo para Deus. Tudo tem solução. É 70 vezes 7 por dia. Alguém conhece essa palavra? É o perdão, né? É perdoar. Gente, vocês sabem o que é 70 vezes 7 por dia? É 490 vezes por dia que você tem que perdoar a pessoa. Por dia. Por dia, bebê. Tem noção? Não é brinquedo, não, tá? E então, assim... Fala, doutora. Pode falar, Gá. É o que a doutora está falando, a questão do perdão, e filho é bênção, gente. Eu sei que ser mãe é difícil, nós sabemos, nós somos mães, nós estamos aqui para empoderar as mulheres e as mães, né? Mas quem saiu do relacionamento foi você, como a gente está batendo na tecla aqui. O seu filho não, ele tem um relacionamento com o pai dele que vai ser eterno. Então você não tem direito e não pode ser irresponsável de proibir o seu filho de ter esse relacionamento, que doa em você, não no seu filho. E se tá doendo em você, você também tem todo o direito de fazer o quê? Procurar ajuda. Uma igreja, uma religião, uma espiritualidade que te eleve, ajuda psicológica para você, para o seu filho. Se você não tem condições de pagar, vai no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Eu tô batendo nessa tecla toda a live aqui. Vai lá, se apresenta, é SUS, gente. Você vai chegar lá e vai dizer, eu quero uma consulta. O psicólogo vai te atender de graça, vai atender teu filho, vai te encaminhar para as terapias. E é importante dizer que tem por exemplo, aqui em Porto Velho, pelo menos, né? É um CRAS, por exemplo, Zona Leste, Centro, entendeu? Cada localidade você tem que procurar o CRAS perto da sua casa, onde você mora. A minha mãe, ela trabalhava na prefeitura, ela é assistente social. E eles dão todo esse apoio, tá? Tem psicólogo para estar atendendo toda essa situação. De graça. De graça. Então, assim, na verdade, muitas das vezes é isso. Por isso que eu acho tão importante a informação. As pessoas não sabem.
entendeu? Da existência. As pessoas não sabem que tem essa possibilidade, que existe isso, né? Que dá para fazer, que dá para acontecer a situação, sabe? Que dá para resolver. Então, gente, mas isso assim aqui tá dizendo, cada bairro tem sua UBS e UBF. Unidade, né? Sua unidade. Uhum. Cada bairro tem, tá, gente? Gente, aqui não tiver a unidade do CRAS Mulher nas cidades no interior, todo interior tem uma unidade básica de saúde, lá tem um CRAS, tá bom? Então você procura o CRAS da sua cidade, vai na prefeitura lá e pergunta onde que é o atendimento do CRAS. Às vezes não tem uma unidade aberta, mas tem o assistente social e psicólogo lá designado. Ou então o governo te manda, a prefeitura te manda para um particular que eles vão custear, tá bom? Então é importante a gente saber isso. Mas existe. Agora você tem que se movimentar, fazer aquele movimento positivo de ir buscar a sua melhora, a melhora do seu filho, uma terapia, buscar uma edificação espiritual, uma fortaleza espiritual. É um processo que você vai ter que aprender a lidar, porque a vida inteira. Gente, você tem duas escolhas na vida, nas conversas difíceis com seu ex. Você vai passar a vida brigando, escolha um, ou você vai passar a vida entrando num acordo, conseguindo conversar. Você vai escolher a primeira alternativa ou a segunda? Eu sempre escolho a segunda. Eu prefiro passar a vida conversando, por mais que eu não suporte a pessoa, que eu não queira mais ver, mas eu estou conversando e tendo um diálogo com respeito. Não precisa ser amiga, não precisa ser amigo, mas tem que conseguir ter um diálogo com respeito. Ou você vai viver a vida toda no pé de guerra, travando batalha após batalha. Isso cansa, ninguém tem emocional para isso. Isso cansa muito. Teu filho precisa de ti, você precisa tocar a sua vida, procurar um novo companheiro, um novo namorado. Você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que crescer. E outra coisa, gente, que aqui a gente tem que ponderar também. Mamãe, se o cara tá querendo pegar a criança para visitar, levar para casa dela, levar para casa dele, levar para o Madulinho da vida, para passear. Ah, mas ele só vai pegar 2 horas. Deixa a criatura de Deus. É 2 horas que tu vai dormir, que tu vai no salão, que tu vai estudar, que tu vai no banheiro, que tu vai tomar um banho. Eu vejo um monte de mulher falando, eu vou lá intimar a mulher para dar regulamentação de visita. Ah, não quero que ele leve meu filho. Ai, não sei o quê. Ai, é só 2 horas. Isso aqui não adianta nada. Eu não vou deixar. Mulher, Adianta, é memória que está sendo criada. Deixa a criatura o homem lá. ser pai, deixa ele ser pai e aproveita o teu descanso. Porque eu sei que é um sofrimento. No início da guarda do meu filho, eu sofri. Claro, legal. Se ele não coloca em risco a Sim, vida da criança. se ele não coloca em risco Sempre, e você. e nem a mãe também, tá? É sempre olhando o bem-estar. Gente, olha só. Aqui a gente está falando de quem? A gente só está olhando o bem-estar da criança e do adolescente, que são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que alguém tem que defender, tá? Que alguém tem que lutar pelo direito, né, dessas crianças e adolescentes. Então, assim, não, a gente não quer que leve para o lado pessoal e tal. Claro que existe casos e casos, tá? A gente está falando de casos, assim, da maioria, né? Que o pai quer conviver, mas às vezes você tem aquele rancorzinho e tal, ou vice-versa, às vezes é a mãe, o pai ainda não superou, entendeu? Inclusive, uma moça falou aqui, como provar a alienação parental pelo pai? Na verdade, tanto pelo pai como pela mãe... Não, daqui a pouco, filho, licença aqui. Licença, Lu. Então, como comprovar a alienação? Olha, mano, ó, é assim, ó, a benção. Aí um já chama o outro já vem aqui, ainda com o Então, pijama olha o teu amigo trocado ali, ainda. teu best friend, vai lá, meu filho. O Juninho, vai lá. Então, assim, se esses irmãos... Ei, dá licença, meu filho. Não é agora eu tô ao vivo, meu filho. Não é vídeo de chamada não, Luquinha. Não é vídeo chamada, é ao vivo, isso aqui é live. Depois eu te explico. Depois, irmão, vai tomar teu banho, vai. Vai lá, vai. Gente, aproveitando que a Natasha tá conversando aí com o Lucas, porque filho é assim, gente. Não tem hora, não tem momento, a mãe tem que estar disponível. Mas olha só, como comprovar alienação parental? Tá? Eu digo tanto pelo pai como pelo filho. Não é tão fácil você comprovar uma alienação parental, não. Mas eu tenho um alerta para dizer aqui. Alienação parental é crime, tá? É crime.
você pode fazer essa denúncia. Se tiver um processo de guarda, de qualquer coisa rodando aí na vara de família, você pode denunciar nos próprios autos do processo alienação Ótima parental. dica. Seu advogado pode fazer isso. Ah, não tem processo, já encerrou. Você pode pegar e entrar com uma ação declaratória de alienação parental. Quando você vê situações que foi de alienação parental, ok, vá lá e registre um boletim de ocorrência, vá lá e notifique a pessoa que está fazendo. Olha, fulano, aconteceu isso, estou lhe notificando. Não vou aceitar isso é alienação parental. Sempre vai lá alertando. Isso é como você vai gerando prova, tá? Só que, de qualquer forma, quando o juiz ele vai analisar se houve ou não alienação parental, gente, vai ser o que é fundamental. Fundamental. Laudo psicossocial. Vai São ouvir a criança. especialistas que vão dizer sobre isso. Gente, alienação parental é algo muito grave. Eu já vi casos de alienação parental, como eu também já vi casos de mentira de alienação parental. Que para mim isso também é alienação parental. Dizer que a outra parte fazia, mas não fazia, sabe? E isso deixa a criança totalmente doente. E aí a criança, quando tá com o pai, né, acha que não pode gostar da mãe, quando tá com a mãe, acha que não pode gostar do pai, e assim vai. Agora outra. Uma dúvida aí, doutora. Quando o pai vai pegar o filho, combina tudo certinho com a mãe. E no dia... Gente, a última perguntinha, tá? Que a doutora vai cuidar dos meninos. Quando combina tudo certinho com a mãe, e no dia que o pai vai buscar, a mãe diz que a criança não vai. É alienação parental? Não. Quando o pai vai pegar o filho, combinar tudo certinho com a mãe, e no dia a mãe diz que a criança não vai, é alienação parental? Depende, né, gente? Mas ele não vai por quê? Tá doente? Qual é a situação? Agora, Não, a mãe que proibiu na hora de buscar, ela diz que vai pegar e tal. Agora, se é uma conduta repetitiva, a mãe sempre inventa uma história para impedir o convívio do pai com a criança. Aí configura, Isso né, são doutora? atitudes de alienação parental. Isso é muito perigoso, tá? A não vai hoje. Ah, não, tô aqui na frente da tua casa. Cadê a criança? É o combinado. Ah, não, tive um aniversário e fui. Como assim, cara? E aí a criança acha que o pai não foi. Tá? Como reagir a esse tipo de... Aí tem uma situação muito interessante, Gal, que eu gostaria de falar, que, por exemplo, que você, pai, ou você, mãe, que a outra parte está fazendo alienação parental, você não pode ficar sem fazer nada. Simplesmente falar, é culpa dela eu não conviver com meu filho. Não, é culpa sua também. Tá fazendo Você tá alienação deixando. parental? Lute pelo seu filho. Entendeu? Lute. Denuncie a alienação parental. Olha, gente, é o seguinte, eu acho que a minha parte aqui acabou porque a irmã aqui... A Sara encerrou a live da doutora Natasha. Eu vou continuar mais 10 minutos. Outra aqui, mulher, vai botar a criança para dormir. Oh, meu Deus, eu vou. Tchau. Doutora, aí, obrigada, viu? Muito obrigada. Beijo, love yous. A doutora está encerrando a participação dela aqui, encerrou. Criança pequena é assim, né, gente? A gente precisa dar atenção e são as prioridades. Gente, tem uma dúvida aqui. A Raquel tá falando assim, ela sempre inventa uma história. Já aconteceu da criança ficar chorando no portão, querendo ir, e a mãe não deixa. Então, gente, para haver alienação parental, são ações reiteradas. O que é isso? A pessoa fazer várias vezes, não basta só uma vez. E você tem que ter comprovação, né? Ou você tem áudio, ou você tem gravação de voz, ou você tem gravação de vídeo. Cuidado só com essas gravações de vídeo por causa da imagem da criança, tá? Tem que ser preservada. Não divulguem isso em redes sociais, pelo amor de Deus. Isso é uma prova para ser usada num processo judicial que é sigiloso, sob custeio de um advogado, tá bom? Ou da Defensoria Pública. Então é importante que vocês saibam disso. Também quero deixar registrado que é sempre melhor buscar pela conciliação, buscar fazer acordos
com o pai ou com a mãe do seu filho, tá bom, gente? Mediar é sempre a melhor saída. Então, se vocês não conseguem conversar como, né, duas pessoas civilizadas, porque infelizmente essa é a maioria dos casos das pessoas que se separaram, né, com filhos. Então, procure um advogado, procure a Defensoria Pública, se você não tem condições de pagar. Vocês lá vão conseguir entrar num acordo. Se não houver esse acordo administrativo lá na hora, vocês vão entrar com processo judicial. A mulher entra, ajuiza uma ação por meio de um advogado ou Defensoria Pública. E lá nos autos vai ser tudo comprovado. É importante que você tenha cuidado com o que você fala, com o que você responde no WhatsApp. Não deixe o sangue subir a cabeça, tá? Se você se sentir ameaçada ou que tá perdendo o fio da meada, vai se estressar ali, bloqueia, respira. Nada como uma noite bem dormida no meio de uma discussão. No outro dia você tá melhor, você desbloqueia. Aí você conversa, entendeu? Não atende, não vai se estressar. Busque sempre manter a sua paz, sua sanidade mental. A criança precisa de você, lembre disso. No caso da Raquel, que está falando aqui, né? Eu não sei se ela é tia, se é atual namorado, que é. É importante, se tem uma ação de regulamentação de visita, tem uma sentença já do juiz mandando, né? Tem um acordo lá em sentença, tá, gente? Que é onde a gente pode executar. Se existe um acordo decretado pelo juiz, tem uma sentença. Essa sentença, ela é passível de execução. Então, eu tenho como obrigar a pessoa a cumprir. Fala lá no processo, olha, eu tô indo buscar a criança, o pai, no caso, tô indo buscar a criança, mas a mãe não tá entregando. Uma vez, duas vezes, tal dia, tá aqui as mensagens, o juiz vai obrigar. Como é que o juiz vai obrigar? Eu, como oficial de justiça, já vi casos do juiz determinar a busca e apreensão da criança para que o oficial de justiça vá lá, pegue a criança e entregue para o pai poder passar tantos dias. Então, tem a ação de busca e apreensão das crianças. Tem a ação de execução da regulamentação de visitas. Você vai falar lá para o juiz, olha, não está deixando eu pegar o meu filho no dia e no horário combinado. Ele, às vezes, pode marcar até dentro do próprio fórum, no núcleo psicossocial, acompanhado pelo assistente social, pelo psicólogo, para você visitar o seu filho lá. Ou então o juiz determina um terceiro local para a mãe entregar na casa do avô, da avó, da tia, tal horário e buscar tal horário. Tudo, gente, todas as situações têm uma solução. Basta que você busque-as. Então, da nossa live aqui, o que ficou bem claro hoje, das conversas difíceis com o seu ex, né? Tendo ou não filhos, você consegue resolver. Não se desespere. Basta que você busque uma orientação, tá bom? E tenha paciência, né? Tenha um acompanhamento terapêutico, que a gente está batendo nessa tecla aqui, todas as lives. Busque sua rede de apoio, sabe? Também tem que saber entender o outro, porque às vezes acontece do pai ficar doente, da mãe ficar doente. Não é porque você colocou no papel lá um acordo que não cabe mais do que aquilo. Cabe, gente, se for pro bem da criança. Por exemplo, você marcou lá as visitas, que é muito comum, né? Eu vejo no dia a dia das intimações. Terça e quinta com o pai e final de semanas alternados. O pai ficou doente no final de semana dele. E ele falou, olha, eu tô aqui no hospital, eu tô ruim, tal. Então, tenta entender, fica com a criança, troca o final de semana. Dá uma oportunidade, dar um voto de confiança também pro pai do seu filho. Né? Não vamos só ficar querendo brigar o tempo todo. Isso é tão cansativo. Isso detona o nosso bem-estar, a nossa paz. Então, assim, saiba entender o outro. Se você trocou com ele no final de semana, você pode fazer. Ah, mas lá o juiz não determinou que eu tenho que fazer isso. O juiz não determinou. Mas se é para o bem do seu filho, como conciliadora judicial que sou, eu digo para você, aceite. Ah, o pai, ele tem que ficar nas férias de julho, mas o pai vai ter que viajar para fazer um curso e aí ele vai trocar comigo. Em vez dele ficar 15 dias em julho, ele vai ficar o mês todo de dezembro com a criança. Por que você não aceita? Então, assim, a mesma coisa do seu lado, né? Olha, fulano, eu tô doente, eu tô ruim, esse final de semana. Não custa nada você perguntar pro pai do seu filho, troca comigo, aconteceu isso, deixem o orgulho de lado. Vamos tentar sempre buscar a conciliação, tá bom? Viver em paz, pelo bem dos nossos filhos e principalmente pelo nosso bem-estar. Como mulher, como mães, como trabalhadoras,
como estudantes, sabe? É isso. Quero deixar essa dica para vocês. Não existem conversas difíceis com o ex que não tenham solução, tá bom? Seja por meio do entendimento entre as partes, seja por meio de um advogado ou da defensoria pública, de um conciliador judicial e, sobretudo, do juiz, né? Que é a resposta do judiciário para cada caso. Cada caso é um caso, não compare a sua vida com a vida do outro, porque a sua vida e a do seu filho tem situações que não existe outra casa. Quero agradecer a todos vocês, já são aí 21, 25, 1 hora de live certinho. Hoje tem que ser mais curtinha. Estou muito feliz por todo mundo que passou aqui, todo mundo que veio com a gente, que quis esclarecer várias dúvidas, né? Espero que eu e a doutora Natasha tenhamos conseguido trazer um pouquinho de luz para vocês, um pouquinho de tranquilidade. Agradeço aí os seguidores novos que eu estou ganhando. Prometo caprichar nos conteúdos e estou à disposição com dúvidas, com tudo. Não sou advogada, tá, gente? Sou oficial de justiça, não advogo, não faço consulta jurídica, mas eu consigo orientá-los por meio dos meus vídeos, esse é o intuito. A advogada aqui brilhante, que acabou de passar por aqui, é a doutora Natasha Santiago, sigam ela. Precisarem de uma advogada essa, que eu indico porque ela é a minha advogada também. Além de amiga pessoal de muitos anos, é advogada e é excelente, recomendo. E é isso, fica o meu agradecimento enorme a cada um que está aqui. Minha boa noite, meu boa noite, tá? Fiquem bem com Deus e vamos lá. A próxima live já tem dia e hora marcado, dia 26/6, vou estar aqui com vocês novamente. E nesse dia a gente vai ter o sorteio do meu curso, tá? Método Despertar. Então vamos lá. Convido todos vocês a voltarem aqui na nossa próxima live, dia 26 de junho. Estarei com vocês. Um grande abraço, um grande beijo e vamos empoderar muitas mulheres. A live vai ficar salva. Quem puder, encaminha aquela setinha do aviãozinho lá, encaminha para a amiga que precisa assistir essa live. 1 horinha rapidinho, ela vai fazendo as coisas ali, vai assistindo, vai ouvindo. E é isso. Tchau, tchau. Boa noite.